Olá a todos, hoje a gente vai falar nessa aula sobre cinética química, mais especificamente sobre a reação de saponificação e uma das formas que a gente pode utilizar para acompanhar essa reação, que é o método condutimétrico. Tá? Eu não vou falar muito sobre os princípios, sobre os fundamentos da cinética química, porque tem outros vídeos aqui que você vai achar essa informação. Então, no vídeo anterior, onde a gente fez o experimento do relógio, da reação relógio de iodeto e iodo, a gente cobriu essa parte, essa revisão de cinética química, está na descrição desse vídeo também. E tem uma outra playlist com vídeos sobre cinética química que já detalham um pouco mais sobre a cinética, uma série de aulas, 4 aulas, se eu não me engano, sobre cinética química. Então, se você tiver qualquer problema com a parte fundamental de cinética química, eu recomendo que você veja esses vídeos ou entre em contato com a gente, todos os canais que você já conhece. Tá? O que a gente vai fazer realmente nessa aula de hoje é pegar essa reação de saponificação, tentar explorar essa reação de uma forma diferente que a gente explorou a cinética pela reação de relógio de iodeto e iodo. A gente já comentou na outra aula que aquela reação é uma reação específica que era acompanhada de uma maneira um pouco diferente com que a maioria das reações, a gente está tentando estudar cinética, né? Mas como a maioria das cinéticas, as reações são acompanhadas. Então esse método é um método que a gente faz o acompanhamento periódico da reação, né? A mesma reação sendo mostrada em tempos diferentes. E aí para isso a gente vai usar esse método condutimétrico, mas a gente chega lá durante a nossa aula. Então o que eu vou tentar fazer é justamente isso. Mostrar para vocês por que a gente está usando esse método e como esse método funciona. Bom, como eu disse, eu não vou explicar muito a cinética, só lembrando que a gente tem duas formas de verificar, né, de enfrentar, de entender essa cinética. Uma cinética fenomenológica, basicamente, quanto tempo demora uma reação para acontecer e quais são os fatores que influenciam essa reação. E essa é a única forma de nos dar uma evidência direta dos mecanismos de reação. Claro, além de você isolar produtos, se você conseguir identificar alguns intermediários. Tá? Mas, de certa forma, a cinética e a elucidação de mecanismos de reação andam juntos. Tá? Por quê? Porque mecanismos diferentes levam a cinéticas diferentes. Então, o que a gente tem na nossa cabeça para explicar como as reações acontecem, a velocidade das reações, é um perfil como esse. Tá? Então, se a gente pensa numa reação química, a gente tem os reagentes, né, que seria o equivalente à partida aqui. Tem dois caminhos diferentes. Um caminho tem uma barreira energética muito alta e outro caminho não tem uma barreira energética tão alta. Então o sistema, a reação, vai ser muito mais rápida por esse caminho aqui de baixo. Tá? Porque a fração de moléculas com energia suficiente para ir por esse caminho é muito maior do que a fração de moléculas com energia suficiente para ir por esse caminho aqui de cima. Então é essa figura que tem que estar na nossa mente quando a gente vai entender, né, tentar trabalhar com a cinética de reação. Esse é o modelo mais simples. Tá? De certa forma, a gente está falando que essa barreira de energia aqui é a energia de ativação. Então, normalmente, quando a gente está estudando cinética da reação, o que a gente tem que ir atrás é da constante de velocidade dessa energia de ativação que está aqui. Na reação específica desse experimento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar acetato de etila que está aqui, tá? E vai fazer essa saponificação com hidróxido de sódio, então saponificação em meio básico. Tá? Tem alguns outros mecanismos que trabalham com isso aqui em meio ácido, por exemplo, tá? Mas a gente está trabalhando com meio básico. O que acontece é que você estabelece esse equilíbrio, vai fazer justamente a reação desse hidróxido com carbonila, produzindo etanol. Tá? A gente já discute em detalhes mais as etapas do mecanismo que tem por aqui. E no estudo guiado vocês vão explorar um pouquinho mais o mecanismo. Tá? Mas de forma geral é isso. Então tem o acetato de etila, reage com hidróxido, forma acetato, né? Hidróxido de sódio normalmente, então pode falar que é acetato de sódio, mas é o hidróxido que reage formando acetato e vai formar etanol. Então qual que é o nosso objetivo dessa reação específica? É obter a constante de velocidade para uma determinada temperatura, para 4 temperaturas na verdade, tá? A gente vai ver isso em detalhe depois. Estou destacando que a gente está trabalhando com essa reação de ida aqui. Tá? E determinar a energia de ativação dessa reação de ida aqui. Tá? Vocês podem até falar, isso aqui é um equilíbrio? Sim, é um equilíbrio, mas a gente vai começar com essa
essa reação, a gente vai colocar bastante desses dois reagentes, tá? Não vai ter nada dos produtos no nosso sistema, e se a gente está em meio básico, a gente está deslocando bastante esse equilíbrio na formação de produtos. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar que essa reação vai proceder até o final, até consumir todos os reagentes, certo? Então, se a gente pensa na cinética dessa reação, se eu quiser escrever a velocidade dessa reação, a velocidade dessa reação vai ser dada pela constante de velocidade, e considerando que essa reação é uma reação elementar, ela vai ser uma reação de segunda ordem. Eu tenho dois reagentes aqui que tem que se encontrar nessa etapa determinante da velocidade. Então eu vou ter a concentração do acetato de etila que está aqui e a concentração do hidróxido, certo? Essa reação de fato é uma reação de segunda ordem em condições específicas, tá? Tem alguma literatura que eu vou deixar também para vocês, disponíveis para vocês, que discutem até onde essa segunda ordem é verificada ou não, tá? A gente pode assumir que essa é uma reação, pode até verificar, na verdade, que é uma reação de segunda ordem, no intervalo que a gente vai trabalhar com uma certa confiança, tá? Então, a princípio, se eu quero verificar qual que é a velocidade da reação, o que eu posso fazer? Posso dar um jeito de verificar a formação de acetato, que é o meu produto, tá? E o consumo de OH-. Se alguém pensar que eu posso verificar a formação de etanol e o consumo de acetato de etilo, poderia ser feito também. Eu já estou mostrando acetato e OH- porque eu tenho interesse nessas espécies nesse experimento, tá? Mas poderia. Meu ponto é, se a gente vai para o laboratório e consegue avaliar a concentração dessas espécies em função do tempo, se eu registro isso em função do tempo, eu consigo desenhar essas curvas que estão aqui, claro que você vai precisar de muito mais pontos, tá? Mas desenhar essas curvas e propor com um modelo cinético derivado dessa equação qual é a constante de velocidade que explica esses dados experimentais, certo? Então, a princípio é isso que a gente vai fazer no laboratório, tá? Bom, se a gente está considerando que essa reação é uma reação elementar de segunda ordem, o que eu posso falar, né? Então, tenho a velocidade de reação, lembrando que a velocidade de reação é, por definição, um valor positivo, e se eu escrevo ela em função dos reagentes, eu vou ter uma diminuição da quantidade de reagente, tá? Dos dois reagentes, tanto da acetato de etila quanto do hidróxido. Logo, para esse valor ficar positivo, eu tenho que ter um sinal de menos na frente. Então, eu estou falando que a variação da quantidade de acetato de etila ou de OH- em função do tempo, tá? Vai ser menos essa expressão da velocidade de reação. Como a gente está fazendo o experimento e a gente pode controlar, né? Na verdade, independentemente das quantidades iniciais que a gente usa, né? A estequiometria garante que a variação dos dois reagentes vai ser a mesma, né? Porque é uma reação 1 para 1. Se eu tenho essa variação 1 para 1 e eu controlo esse experimento, eu decido que eu faço uma concentração igual das duas espécies, que vai facilitar o tratamento desse sistema. O que eu posso fazer é trocar essas concentrações que estão aqui em cima justamente pela concentração que eu fiz no experimento. Então eu estou chamando de concentração de A só para facilitar a notação, tá? Mas o que importa é que a gente colocou a mesma quantidade, né, concentração, a mesma concentração de acetato de etila e de hidróxido. Isso tudo está sendo feito em água, tá? Eu poderia fazer isso em outro solvente, mas isso está sendo feito em água. Bom, se eu considero essa expressão aqui de cima, eu tenho que, para qualquer uma delas, né, a variação de A agora, porque essa é a quantidade que está aqui em cima em função do tempo, vai ser menos K vezes a concentração dessas espécies ao quadrado. Ou seja, uma reação de fato de segunda ordem. Se eu integro essa reação, ou seja, se eu olho essa equação de uma reação de segunda ordem integrada, eu tenho justamente essa expressão que está aqui. Então, se você não lembra disso, passa esse A para lá, integra em função de dt, você chega nessa expressão que está aqui. Bom, então, de novo, como eu disse, se eu consigo um diagrama que me dá a variação dessas concentrações em função do tempo, eu vou avaliar esse valor, qual que é a concentração num tempo específico, certo? E o A0 eu controlo. Eu crio essa reação, eu vou fazer esse ensaio. Então, eu sei qual que é a concentração inicial que eu coloquei no sistema. Tá? Ou seja, se eu colocar uma certa concentração inicial, em qualquer momento ali, a concentração das duas espécies vai ser a mesma por conta da estequiometria e
essa expressão aqui vai ser válida. Tá? Então, do ponto de vista cinético, é somente isso que a gente precisa fazer. Acompanhar a razão em função do tempo e usar essa expressão para tirar a constante de velocidade. Uma vez que eu tenho a constante de velocidade para uma temperatura, se eu faço experimento em temperaturas diferentes, eu uso a equação de Arrhenius linearizada e eu tenho a energia de ativação. Bom, então aí, esse ponto aqui vai ter um monte de coisa escrita, eu não gosto de fazer isso, mas é bom aqui porque uma aula presencial eu tentaria discutir com vocês todos que estão assistindo como que essa reação poderia ser acompanhada. Tá? Então o que a gente tem que fazer é aquela concentração de ar. Lembrando que concentração de ar aqui pode ser tanto a concentração do hidróxido diretamente, quanto a concentração do acetato, quanto a concentração do produto, tá? do etanol, e por aí vai. Por aí vai não, né? Só tem mais um que é o próprio que é a concentração do acetato de etila, né? Bom, por que eu digo isso? Porque qualquer método que você tem de detectar qualquer uma dessas coisas vai ser o suficiente para você calcular qual que é essa concentração de ar. Como que a gente poderia fazer isso? Retirar uma alíquota, por exemplo, da reação. Então você colocou a reação, tira uma alíquota da reação, eu vou titular para a concentração de hidróxido que está lá. Normalmente isso é feito quando você estuda essa purificação do acetato de etila mesmo, só que em meio ácido. Tá? Então tem um vídeo também na descrição, um link na descrição desse vídeo, com esse experimento, que é feita a titulação de ácido acético, na verdade, tá? Para pegar a cinética dessa reação. Então dá uma olhada nesse vídeo depois. É um método que funciona, mas não é o método que a gente vai utilizar aqui. Eu posso retirar uma alíquota e determinar, por exemplo, o teor de etanol produzido? Posso, se eu tiver uma forma de medir a quantidade de etanol produzido. Em outros experimentos dessa disciplina, vocês fizeram, por exemplo, a determinação com o índice de refração. Vocês mostraram que o índice de refração é sensível à mudança de etanol numa solução em água. Teria que verificar na presença das outras espécies, mas a princípio essa seria uma forma de fazer essa reação. Só faz a reação, depois de 5 minutos tira uma alíquota, talvez tenha que fazer uma diluição, tem que ver exatamente as quantidades, mas tira uma alíquota, mede o índice de refração e relaciona isso com a quantidade de etanol. Não tem nada de etanol no início, porque você está começando a reação. Com o passar do tempo, a quantidade de etanol vai aumentando. Então você poderia fazer isso aqui funcionaria também. Tem alguma coisa de errado com esses métodos? Não tem nada de errado com esses métodos, a gente faz esse tipo de método muitas vezes. Tá? Mas existe uma forma, eu estou perguntando, existe uma forma de acompanhar a reação sem retirar as alíquotas? Ou seja, eu não quero retirar a alíquota, porque eu não quero correr chance de contaminar, eu não quero ter que depois tratar a amostra, eu quero medir diretamente ali como a reação está. Então, posso fazer essa reação e medir alguma mudança de propriedade dessa reação. Tá? Normalmente a gente vai tentar fazer isso pela mudança de cor durante essa reação. E cor aqui eu não estou falando só de cor não visível, tá? Por isso que está entre aspas ali. Qualquer mudança espectral que você tenha, seja qual for a técnica que você está usando para detectar. Está usando nossos olhos, a gente está vendo isso no intervalo de luz do visível. Mas se eu estiver usando, por exemplo, um equipamento de ressonância magnética nuclear, eu tenho sinais da ressonância magnética nuclear que correlacionam com essa mudança de sinal dos meus reagentes e produtos. Se eu tiver, eu posso acompanhar isso com essa mudança espectral, essa mudança de cor está ali nesse sentido. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês no final dessa aula de como isso pode ser feito. Tá? Usando, na verdade, a parte de Raman, que é a parte vibracional, se a gente quiser pensar. Tá? Bom, nessa reação específica não tem mudança de cor. Todos os reagentes e todos os produtos são incolores. Então, se você olhar para aquilo, você não tem mudança de cor no visível. Tá? Tem mudança no vibracional, como eu disse, poderia fazer outras formas de acompanhar essa reação. Ocorre a revolução de gás. A revolução de gás é uma forma muito fácil de acompanhar a reação, né? Porque se eu tenho um produto gasoso sendo formado e eu consigo aprisionar esse gás, é fácil, né? A gente consegue aprisionar isso fácil com a proveta invertida, a gente coleta o gás e em função do tempo a gente sabe quanto gás foi produzido e relaciona isso com a extensão da reação, né? Isso normalmente é feito no experimento quando você coloca pedaços de magnésio em ácido e
magnésio ou zinco, agora não me lembro, acho que é zinco. Pedaço de zinco em ácido e verifica a evolução de hidrogênio. Tá? Poderia, por exemplo, ser uma reação onde você tem separação de fase, mas isso também não acontece com esses reagentes, pelo menos não acontece. Por que eu digo que se tiver separação de fase? Bom, se tem separação de fase, pelo próprio volume da fase que está sendo criada, ou teria que calibrar, teria que ter uma outra forma de avaliar isso, mas pelo próprio volume dessa fase que está sendo criada, a gente pode ver quanto que a reação está indo para frente, né? Quanto que a reação está evoluindo, certo? Tem algumas outras mudanças de propriedade física que acontecem de fato nessa reação? Bom, nessa reação nenhuma dessas acontece, mas, por exemplo, a tensão superficial a gente sabe que muda. Então, a tensão superficial muda. A gente pode usar a tensão superficial para acompanhar essa reação? Por que eu falo que tensão superficial muda? Tem acetato de etilo, estou formando etanol, isso tudo está em água. Então, água com um pouco de acetato de etilo tem uma tensão superficial diferente do que água com um pouco de acetato de etilo e um pouco de etanol, que é diferente de água com etanol. Então, se eu conseguir acompanhar isso, eu consigo de fato acompanhar essa reação. A mudança de tensão superficial, a medida, de tensão superficial é rápida o suficiente para permitir esse acompanhamento? Do jeito que a gente faz no nosso laboratório de físico-química, não. A gente tem aquele anel que você tem que colocar na solução, puxar esse anel para cima e ver quando que esse anel rompe a tensão superficial. Isso demoraria para ser feito. Essa reação é uma reação que a gente vai seguir por diversos minutos. Se você consegue fazer essa medida rápida, demorar 2 minutos com isso, não tem tanto problema no tempo que a reação vai demorar. Mas não é uma técnica muito rápida. Tá? E outra coisa, a variação de tensão superficial vai ser muito pequena. É possível determinar? Teoricamente é possível, mas ela é muito pequena. Então a gente teria que pegar alguma propriedade física que tem uma variação muito grande. E nessa reação específica, a condutividade varia bastante. Por que eu digo que a condutividade varia bastante? Bom, primeiro, né? Lembrar da reação de novo. A gente tem acetato de etilo reagindo com hidróxido. Menos devia estar do outro lado, né? Formando aqui, eu vou colocar só uma seta, tá? Formando etanol mais acetato. A condutividade do hidróxido, tá aqui embaixo, 199, quase 200 microsiemens por centímetro a menos 1, tá? Essa condutividade é muito mais alta do que a condutividade do acetato de etila, que é 40. A gente já vai discutir o que é esse valor, tá? 41 microsiemens por centímetro a menos 1. Por centímetro só, né? Centímetro menos 1 ou por centímetro. Então o que acontece? Se eu estou medindo a condutividade aqui no início, hidróxido tem uma condutividade muito alta. Se a reação procede, vamos supor que eu perdi 10 quantidades, né? Falando em unidades aqui só para facilitar, tá? Se o delta aqui foi menos 10 de hidróxido, delta de acetato aqui vai ser mais 10. Tá? Então, para 10 íons de hidróxido que eu perco, eu ganho 10 íons de acetato. Se a condutividade dos dois fosse a mesma, eu não ia ver mudança nenhuma de condutividade na reação. Eu estou tirando 10 íons que conduzem bastante, colocando 10 íons que não conduzem tanto assim. Conduz na prática 1/4, pouco menos de 1/4. Então, se eu acompanho a condutividade dessa reação, do meio dessa reação, né, onde a reação está acontecendo, em função do tempo, tenho que ver um decaimento dessa condutividade, certo? Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai medir essa condutividade? Então, vamos só explicar o que é essa condutividade aqui antes da gente continuar, tá? Então, de forma uma representação isso aqui, né? Então, de forma resumida, o que a gente vai fazer é colocar 2 placas dentro da solução. Então, isso aqui tudo está dentro do becker onde está fazendo a reação, tá? A solução está aqui dentro. Aqui dentro está acontecendo a reação. Então, você colocou 2 placas que você conhece essa área e você tem as espécies aqui no meio dessas 2 placas, tá? Aparece o azul aqui, mas tem as espécies aqui no meio. Tá? O que a gente vai fazer? Aplicar uma diferença de potencial e medir, de certa forma, a corrente. Não é bem assim que é feito, eu já explico como é feito, mas medir essa corrente. Tá? Tem outras formas de fazer isso, mas essa forma de medir condutividade mais comum. E eu vou deixar também um link na descrição com outras formas de medir essa condutividade. Tá? Mas isso aqui é o que a gente vai fazer no experimento de fato. Se você tem espécies que conduzem que tem uma condutividade maior aqui no meio, você vai ver uma
corrente maior. Por quê? A gente pode escrever, assim como escreve para um pedaço de fio, que a resistência desse sistema é a resistência de você estabelecer uma corrente com um potencial aplicado, certo? Ou seja, se a resistência é muito grande, para o mesmo valor de potencial, a corrente vai ser baixa. Por que a corrente vai ser baixa? Porque os portadores de carga que tem aqui, né, as espécies carregadas que estão nessa solução, conduzem menos, e conduzindo menos, elas permitem que se estabeleça uma corrente muito mais baixa. Então, se eu coloco água pura, entre aspas pura, tá? Água destilada aqui, aplico uma corrente, eu tenho poucos portadores de carga nessa solução e a corrente que vai se estabelecer é baixa. Se eu jogo uma quantidade grande de sal aqui, eu tenho uma quantidade muito grande de portadores de carga, essa resistência aqui vai ser muito menor, para a mesma corrente, para a mesma diferença de potencial aplicada, a corrente vai ser muito maior. Tá? Ou seja, quanto maior a quantidade, maior a condutividade das espécies que estão ali, mais corrente eu sentiria nesse circuito. Tá? Eu posso escrever que essa resistência que eu tenho aqui é função o quê? Da separação que eu tenho entre esses eletrodos. Certo? Quanto maior for esse eletrodo, maior a separação desse eletrodo, maior a resistência eu vou ter para condução de portadores de carga aí, tá? Tanto faz se eu tenho um fio ou se eu tenho essas duas placas em solução. E depende da área também. Quanto maior for essa área, menor vai ser essa resistência, porque estou projetando um volume onde eu tenho mais portadores de carga, se a gente quiser pensar assim. Tá? E eu tenho uma constante de proporcionalidade aqui, que a gente chama justamente de resistividade elétrica específica. Tá? Que isso depende do material que eu estou medindo. Pode ser um pedaço de fio, tá? Um condutor rígido ali, pode ser uma solução. Isso é resistividade específica daquele meio que está aqui no meio. Tá? O que a gente gosta de fazer é pensar em condutividade. Então, se eu olho o inverso, 1 sobre R, então 1 sobre R vai ser o quê? O inverso disso tudo, então estou trocando tudo de posição. Tá? E eu vou chegar nessa esse parâmetro aqui, né? Nessa constante aqui, 1 sobre a resistividade elétrica específica. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar comumente de condutividade, essa letra kappa que está aqui. Tá? Eu posso chamar isso também de condutância específica. Tá? Condutância específica é um outro nome para essa constante que está aqui. Então, o que isso aqui me fala? Bom, a gente raciocinou em resistência, o raciocínio para a condutividade seria o inverso, tá? Mas é a mesma coisa. Quanto maior a condutividade, mais corrente eu consigo impor nesse circuito para uma mesma diferença de potencial aplicada. Essa condutividade é o que a gente vai medir no nosso experimento. Colocar esses eletrodos na solução, vai medir justamente essa condutividade. Por quê? Porque a gente conhece a área dos eletrodos, a gente fez esses eletrodos, comprou na verdade, mas tanto faz, alguém fez, e a separação que eu tenho desses eletrodos. Se eu determino a resistividade, com a resistividade determinada e conhecendo esses parâmetros físicos, eu consigo calcular a condutividade daquela solução que tem ali. Tá? Normalmente, a gente, principalmente nessas medidas na química, a gente gosta de expressar isso em condutância molar. Então, o que seria isso? Seria a condutância específica ou a condutividade dividido pela concentração, tá? Para dar justamente alguma coisa em mol por litro. Tá? Se isso aqui é verdade, eu posso simplesmente passar essa concentração multiplicando e escrever que o meu kappa, a minha condutividade, vai ser a condutância molar vezes a concentração do que eu tenho ali em solução. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma solução de NaCl, certo? Essa concentração a gente fez em 1 mol por litro, só para fazer conta mais fácil. Isso me fala o quê? Que eu tenho 1 mol de íons Na+, e 1 mol de íons Cl-. Tá? Então eu posso calcular essa condutividade como a somatória de concentração de cada uma das espécies vezes a condutância iônica de cada espécie. Então eu estou falando o seguinte, NaCl, quando eu coloco solução, a condutividade dessa solução vai ser composta pela condutividade dos íons sódio e dos íons cloreto. E para eu ter um valor total da condutividade naquela solução,
que eu tenho que fazer é ver a condutância iônica de uma das espécies vezes a concentração dela, mais a da outra vezes a concentração dela. Então isso aqui só está anotado de forma genérica, para quantos íons, quantas espécies que colaboram, né, para essa condução estão presentes em solução. Tá? Se eu tivesse algum sal que a estequiometria não fosse 1:1, eu teria que pensar nessa concentração, porque ela vai ser diferente. Tá? Mas em resumo, eu posso representar essa condutividade pela soma ponderada pela concentração, tá? Mas pela soma da condutância iônica molar das espécies que eu tenho ali, vezes a concentração em mol que elas se apresentam. Isso é útil por quê? Porque lembra que nesse experimento eu estou tentando achar uma forma de verificar a diminuição da quantidade de hidróxido que está sendo utilizado como reagente e a formação de acetato que está sendo formada como produto. Essa expressão é que justamente vai poder permitir, uma vez que eu conheça a condutância iônica molar de cada uma das espécies, a princípio, verificar como que a condutividade vai mudar para uma mudança de concentração das mesmas espécies no meio. Tá? Lembrando que essa concentração não varia livremente, ela depende da estequiometria da reação. Vamos pensar só um pouco mais em como que essa medida de condutividade de fato é feita no laboratório. Essa aqui embaixo é uma foto da sonda que a gente usa para de fato medir essa condutividade de solução. Tá? Isso está ligado num equipamento, é um visor basicamente, tem um computadorzinho muito simples ali, que aplica as tensões e faz as leituras necessárias. Tá? Mas vou começar a explicar aqui por baixo. Essas duas placas representam esses dois eletrodos que estão aqui, que a área é conhecida. O jeito mais fácil é você calibrar isso contra alguma solução e calcular o valor dessas áreas. Tá? Ele tem uma separação aqui que também é conhecida e depende da construção. Todo o resto aqui é feito em vidro. Esse furo aqui é simplesmente para quando... Isso aqui está de lado, tá? Então a gente coloca ele de pé na solução. Quando você coloca ele de pé da solução, a solução vai enchendo. Isso aqui ajuda a não ter bolha. Tá? Bom, isso tudo é construído em vidro. Tem esses dois eletrodos. E repare que a face do eletrodo aqui, né, que seria essa área, ela é mais escura, ela é preta, né? E por que isso aqui acontece? Porque isso é um material que a gente chama de platina platinizada. Então você tem eletrodos de platina e a platina foi depositada. Esse depósito de platina é feito de forma caótica, não organizada. Então essa superfície é bem rugosa, uma quantidade de sítios de platina muito alta. Então ela está absorvendo essa luz, tá? Por isso que a gente vê isso como um material preto nessa superfície. Isso aqui é o que a gente chama de platina platinizada. Esse é um eletrodo bem usado para estudos eletroquímicos, ele tem propriedades muito boas. Tá? De fato, como que a gente vai fazer a medida dessa condutância, né? Dessa condutividade, né? Da condutância específica da condutividade em solução? Usando um aparato, né? Aparato não, mas uma eletrônica parecida com essa. Tem uma fonte, nesse caso é uma fonte alternada, tá? Que ela está ligada no que a gente chama de uma ponte de Wheatstone. Um desses braços dessa ponte aqui é a solução, então são esses eletrodos aqui. Então isso aqui está ligado num circuito como esse. Como é que funciona essa ponte que está aqui, né? Quando a corrente que se estabelece no meio desses resistores aqui é zero, tá? Quando essa corrente é zero, o produto cruzado aqui, né? Então RA vezes RX, a resistência desses dois, o produto da resistência desses dois resistores estão aqui, lembrando que isso vai regir como resistor, tá? Vai ser igual ao produto desses dois. Então o que é feito aqui? A gente coloca essa sonda em solução, uma corrente se estabelece aqui, porque isso aqui não está balanceado. Esse sistema eletrônico vai varrer esse valor de RB até que a corrente medida seja zero. E no momento que essa corrente medida é zero, né? Vai varrer até que seja, então quando ela for zero, essa expressão é válida. Ou seja, eu consigo tirar justamente o valor da resistência, 1 sobre isso, conhecendo os outros parâmetros aqui, ou calibrando, me dá justamente o valor da condutância que a gente quer medir. Tá? RB é conhecido porque você ajustou para um valor que você conhece. RC e RA são valores fixos. Tá? Então, ajustando RB até essa corrente ser zero, eu consigo descobrir o valor de RX. O valor de RX é justamente a resistência medida
nessa sonda que está em solução. Com isso a gente acha o valor da condutividade da solução. Tá? Esse aparato é um tamanho de 3 vezes um celular de hoje em dia que a gente tem, tá? Com essa sonda que é um pouco maior que essa caneta, que você coloca em solução. Tem alguns sistemas desses que são portáteis. Ele tem metade do tamanho de um celular que a gente tem por aí, e a gente coloca direto ele em solução. Então esses são sistemas que você pode levar para campo para fazer esse tipo de medida. Bom, nesse experimento específico, então, o que a gente vai fazer aí? A gente já sabe como é que vai medir esse valor de condutividade. Eu vou chamar de condutividade agora para frente, tá? Para facilitar. E o que a gente sabe é o seguinte: eu coloco hidróxido de sódio, a concentração de sódio permanece constante. E eu estou chamando isso de A0. Por quê? Porque no início do experimento eu medi na balança, medi a quantidade de hidróxido de sódio, tá? E com isso eu tenho essa concentração A0 que eu medi para colocar e iniciar meu experimento. A concentração de sódio não vai mudar, porque ele só vai ficar olhando a reação acontecer. Tá? Então, se eu uso essa expressão que está aqui, e escrevo para um momento qualquer, um momento t qualquer, qual que é a condutividade? Então, kappa no momento t. Tá? O que vai ser a condutividade por essa expressão? Tudo que contribui para conduzir com o portador de carga em solução, então vai ser a condutância iônica molar do sódio, mais a condutância molar do hidróxido, mais a condutância molar do acetato. Todo o resto não tem carga, então a gente pode ignorar ele aí. Tá? Pelo menos a princípio a gente pode ignorar, porque essas espécies contribuem muito mais. Se eu... Deixa eu só falar de novo, porque eu acabei mudando as informações aqui. Então, condutividade molar, ou kappa, condutividade não molar, né? Condutividade por um certo tempo t vai depender da condutividade iônica, da condutância iônica molar do sódio, do hidróxido e do acetato. Faltou um O aqui, tá? E do acetato. Ponderado pela concentração dessas espécies, que vai variar durante a reação. Tá? Se eu olhar essa reação com algumas condições de contorno que a gente tem, que a gente sabe, porque a gente fez esse experimento, no início da reação, eu fiz com que eu não tivesse nada de acetato, tá? Então a concentração é 0, e a concentração do hidróxido fosse justamente a 0. Coloquei hidróxido de sódio na solução. Tá? Isso faz com que esse último termo aqui valha 0 e eu tenha a 0 vezes essa soma de condutância iônica molar. Tá? Bom, no fim da reação, essa situação se inverte, né? Considerando que a reação vai 100% para o produto, eu reagi totalmente o hidróxido que eu tinha, então a concentração de hidróxido é 0, e eu tenho agora tudo que eu tinha a 0 de hidróxido como acetato. Tá? Ou seja, em infinito, quando a reação acabou, o que é infinito? Tempo suficiente que você esperou, mas vocês vão ver isso nos dados. Tá? Esse termo aqui vai para 0 e eu tenho uma expressão muito parecida a 0, lambda vezes lambda do sódio mais lambda do acetato, certo? Essas são as minhas condições de contorno. Mesma coisa está no outro slide, só estou reorganizando para escrever outras coisas, tá? Então, sabendo que o sódio permanece constante e que essa expressão me dá a condutividade em função das concentrações, se eu pego aquela expressão do momento qualquer que a gente usou até agora e lembro que a reação é minha, eu faço a reação do jeito que eu quiser. Comecei com as mesmas concentrações de acetato de etila e hidróxido de sódio. E pela estequiometria eu sei que a concentração dessas espécies vai ser sempre a mesma, eu estou chamando de A aqui, para diferenciar do A0, eu posso aplicar essas condições nessa expressão que tem aqui. Então o que eu estou falando é que a concentração de hidróxido é A num certo momento. A concentração de acetato vai ser o quê? Vai ser o A0 que eu tinha, certo? Que é o que eu tinha que formou aqui, menos o A que eu tenho. Ou seja, é o delta, quanto essa reação andou para frente. Se eu tinha A0 que era 100, esse A aqui é 80 agora, 100 menos 80 dá 20, porque justamente 20 de hidróxido reagiram e formaram 20 de acetato, que também está sem o O. Tá? Então o que acontece? Eu tenho uma expressão para condutividade dessa minha solução do meio reacional, que depende de constantes
que eu até conheço, tá? Mas você vai ver que a gente não vai precisar dela, porque elas vão acabar sumindo aí. E a concentração inicial que eu controlo, concentração em um certo instante. Se a gente trabalhar com essas equações, então eu peço para vocês calcularem, chegarem nessa expressão, o que vocês vão ter que fazer é condutividade no momento t menos a condutividade zero, condutividade no momento t menos a condutividade no infinito. Por que isso? Perceba que esse valor que está aqui de sódio aparece nas três. Se eu faço esse delta, eu mato esse termo aqui, que não me interessa. Tá? Mas, resumindo, se você manipula essas equações fazendo isso, tá? Kt menos kT menos K0, Kt menos K infinito, você chega nessa expressão que está aqui. Ou seja, eu tenho os valores de K, eu vou acabar sempre cancelando esses valores do lambda, tanto do hidróxido quanto do acetato, e eu chego nessa expressão. De novo, calculem isso aqui, não acreditem nisso. Calculem, demora um pouquinho, uma parte de álgebra você chegar nisso, tá? Mas o que essa expressão me dá? Que a concentração de ar que eu tenho num certo instante t, não costumo anotar o que, mas num certo instante t, vai depender da concentração que eu iniciei, vezes o delta, kT menos K infinito, K0 menos K infinito. Tá? Tirei isso aqui da álgebra para ver se isso aqui tem um sentido. Né? Então imagina o seguinte, no momento zero, esse K0 aqui vale K0, certo? Ou seja, esse termo aqui, essa fração inteira vai valer 1. Então no momento, no t igual a zero, o A0 é igual a zero. Não funciona. No t infinito, esse termo aqui em cima vai para zero. Então a concentração de A vai para zero, tá certo, né? No infinito, quando a reação acabou, eu não tenho mais nada, a concentração de reagentes vai para zero. Se você pensar exatamente nessa expressão, o que a gente está vendo é, durante a reação, tá? Vou fazer uma cinética bem pequena aqui no canto para caber aqui. Durante a reação, que a condutividade está caindo, ela cai de alguma forma, não importa como ela cai, tá? O que eu estou falando é, se eu pego em relação ao início até o final, tenho esse delta inteiro aqui, tá? Esse delta aqui é essa expressão, esse valor aqui de baixo, isso aqui é o delta. K0 até K infinito, é quanto que caiu essa condutividade no meio, tá? E eu comparo com um certo ponto específico no meio do caminho, aqui. Agora, quanto caiu isso aqui? Isso aqui vai ser o meu delta linha, tá? O que eu estou falando aqui, eu estou vendo quanto que esse delta linha é em relação a esse delta. Então, eu estou vendo quantos por cento da reação andou até o final. Então faz sentido, se essa reação andou 20%, tá? Ou seja, isso aqui caiu 20% do delta inteiro, do quanto ele cairia, quer dizer que quanto eu tenho de reagente ainda, certo? Caiu 20%? Não, né? Se caiu 20%, sobrou 80%. Então, se caiu 20%, quanto eu tenho de reagente ainda é 80% do que eu tinha inicialmente. Então, isso aqui simplesmente é uma fração de quanto a minha reação andou. Tá? E note que eu consigo achar todos esses valores que estão aqui. Né? O meu eletrodo vai ficar espetado na reação, né? Vai ficar dentro da solução o tempo todo. Eu vou anotar esse valor aqui. K infinito é depois que muito tempo se passou, a gente não vê mais variação na reação. A reação acabou. Então eu consigo medir esse valor. E o K0 a gente vai medir logo no início. Na verdade, a gente vai medir só do hidróxido, né? Tem até uma pergunta no estudo guiado para vocês tentarem explicar por que a gente vai medir só do hidróxido. Mas não importa. Imagina que você fez a mistura e mediu logo no início, né? No tempo zero. Então, a gente consegue determinar todas essas grandezas que está aqui e essa daqui em função do tempo. O A0 a gente faz a reação, a gente controla quanto coloca lá, isso permite acompanhar a concentração de ar. Então, basicamente, o experimento acabou. Eu tenho agora uma forma de um eletrodo, no tempo que o sistema demora para fazer essas medidas, praticamente para essa reação em tempo real, a gente vai medir o tempo todo. Nesse sistema, no laboratório, a gente vai anotando os resultados, tá? Então você olha a cada período de tempo, acho que cada 3 minutos, se não me engano, você olha e anota esse valor. Alguns sistemas têm uma saída que você permite anotar isso de milissegundo em milissegundo, tá? Então a gente poderia até acompanhar reações mais rápidas, certo? Mas o que importa é que eu tenho acesso à concentração em função do tempo fazendo esse experimento. Bom, só um aqui. Pronto, agora sim, pulou um slide a mais.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aquela reação daquela cinética de segunda ordem, daquela lei cinética de segunda ordem integrada que a gente tinha, porque lembrando que a gente quer achar o valor desse K aqui, a gente quer achar a constante de velocidade. Se eu tenho uma expressão que me dá A em função de A0 e um monte de coisa que eu consigo medir, eu consigo substituir essa concentração de A por essa expressão. Se eu faço isso de novo, no momento que vocês façam, porque é só uma álgebra, mas é bom fazer, reorganizo, a gente vai chegar nessa expressão que está aqui embaixo. Ou seja, tem uma certa reorganização dos termos que estão aqui, mas o K0 menos o KT sobre KT menos K infinito. Tá? Isso aqui é mais para deixar tudo nessa forma aqui. Tem que ajustar aqui o denominador. Tá? Mas essa expressão, que a gente também chama de condutividade normalizada, ela vai ser igual a A0 vezes KT. Então, consigo determinar, como a gente falou, o K0, o KT e o K infinito. Isso aqui eu medi, eu consigo determinar o que está em solução. Ou seja, se eu faço essa medida em função do tempo, eu tiro justamente esse K que está aqui. Se eu faço um gráfico dessa condutância normalizada em função do tempo, note que se você considera isso aqui, se você considera esse termo que está aqui uma constante, você tem uma equação de reta que passa pelo zero, né? Esse valor aqui vai passando o tempo, ele vai variando. A zero a gente sabe que é positivo, o K é positivo, então essa reta vai subindo, o tempo passa, esse termo vai ficando cada vez mais positivo e a inclinação, o coeficiente angular é justamente o A0 vezes o K. O A0 a gente tem, divide o coeficiente angular pelo A0, tem justamente a constante de velocidade. Isso serve para quê? Para aquela condição inicial que a gente estipulou e que a gente está estudando, né? A concentração das espécies é sempre igual em função do tempo. Eu controlo, eu coloco a mesma quantidade inicial dessas espécies e não tem nada de produto no início da reação, não tem nada de acetato no início da reação. Se a gente repete isso para cada uma das temperaturas e no laboratório cada grupo faz uma temperatura diferente, a gente tem acesso a essa energia de ativação. Tá? Então, para vocês terem uma ideia dos dados experimentais, vocês vão ter esses dados e vão tratar esses dados, mas é isso aqui que acontece com o valor de condutividade. Então a condutividade vai caindo em função do tempo, ela tem valores diferentes em função da temperatura. O que importa aqui é discutir isso, né? Ela vai caindo. Se você faz aquele tratamento, tem alguns detalhes sobre o número de pontos que usam, que vocês não vão usar, mas se você faz aquele tratamento, condutividade normalizada, que a gente está chamando aqui, em função do tempo, vai ser justamente uma reta que passa pelo zero. E depois vocês discutem se ela passa mesmo pelo zero ou não passa pelo zero, tá? Mas uma reta que passa pelo zero. E se eu divido o coeficiente angular pelo valor da concentração inicial, eu tenho justamente o valor da constante. Então, mesmo sem calcular a constante aqui, né? O A0 é o mesmo para todo mundo. Então, o que a gente vê? Tem uma inclinação maior para 40 graus, um pouco menor para 35, menor ainda para 30 e menor para 25. Então, essa ideia de que as reações vão ser aceleradas com o aumento de temperatura, que é verdade para reações que têm energia de ativação positivas, ou quase todas as reações que a gente vai trabalhar, pelo menos em solução. Então isso aqui se verifica, aumenta a temperatura e aumenta a velocidade de reação. Obviamente, se eu tenho a constante para cada temperatura, um gráfico de ln de K por 1 sobre T vai me dar a energia de ativação. Então, a gente tem acesso a essa energia de ativação, que é uma das coisas que a gente queria fazer nesse experimento. Alguns outros comentários aí, tá? Se a gente pensa no mecanismo de reação, tem o hidróxido atacando a carbonila, forma esse intermediário aqui. Esse intermediário restitui a dupla ligação. Eu tenho a formação de mesmo que seja uma formação aqui temporária, tá? Incipiente de um etóxido. Esse etóxido é extremamente básico comparado com o ácido que você formou. Tem desprotonação, formação de acetato e etanol. Tá? Essas são as etapas que a gente descreve aqui, certo? Pensem aí, isso o Guiado vai pedir para que vocês considerem isso. Qual dessas etapas é a etapa determinante e qual constante de fato a gente determinou aí, tá? Se você pensar nos dados e nos valores que a gente está trabalhando, toma cuidado com as unidades nesse caso, tá? Tanto da condutividade quanto da parte cinética. Mas se você pensar na parte cinética e também nas reações específicas que estão desenhadas aqui,
você consegue propor qual a reação mais rápida e qual a reação mais lenta. Aí, tá? Mas tem um resultado interessante que eu retirei desse artigo, essas figuras são desse próprio artigo aqui, que eu queria comentar com vocês, vocês vão entender no próximo slide por quê. Tá? Nesse artigo eles fizeram, em função da temperatura, a medida da constante de velocidade para essa mesma reação. Tá? Em acetato de etilo aqui esses dados em preto. A gente vê aumenta a temperatura, aumenta o valor de K, consegue tirar energia de ativação com esses dados. E eles também fizeram a mesma reação na presença dessa beta-ciclodextrina, que é essa molécula que está aqui. Então dá para ver que é uma molécula que ela tem uma cavidade aqui, e essa cavidade consegue interagir com o acetato de etilo. O que eles notaram quando usam essa ciclodextrina, beta-ciclodextrina? Tem interação polar aqui, porque você tem vários grupos OH para dentro dessa cavidade. O acetato de etilo senta aqui, e eles percebem que a constante de velocidade diminui nesse caso. Qual que foi a interpretação deles? Bom, o acetato de etilo vai ficar dentro dessa cavidade, menos acessível então ao hidróxido atacando, e a constante de velocidade vai ser mais baixa. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque outros efeitos, outros fenômenos, outras espécies que estão em solução podem modificar o mecanismo dessa reação. Onde isso é muito relevante quando a gente está fazendo uma reação de saponificação? Quando a gente está trabalhando com espécies que têm essas cadeias laterais muito maiores. Então a gente tem um ácido graxo, se a gente faz essa mesma reação que a gente estava estudando, reage isso com hidróxido. Tá? E o que a gente vai fazer é formar glicerol, tá? Mesmo tipo de reação, eu vou formar glicerol, mais três espécies que têm essa cadeia lateral muito comprida. Podem ser iguais ou diferentes, tanto faz aqui. Se essas reações têm se essas espécies têm cadeias laterais muito compridas, o que pode acontecer é que, durante a reação, a gente está colocando um surfactante em solução. Em um certo ponto, a gente vai chegar na CMC, né? Concentração micelar crítica. Então, o que a gente está fazendo aqui, gerando uma espécie que é um tensoativo, e a gente estudou isso já em outros experimentos que vocês viram nessa disciplina. Quanto mais tensoativo eu vou colocando em solução, mais eu vou concentrando eles, mais eu vou acumulando eles em solução, eu também vou começar a formação de micelização. E o que acontece quando eu tenho a formação dessa micela? Isso aqui está cortado no meio, tá? Essas cabeças apolares vão ficar para fora, para o solvente, que nesse caso é a água. Mas pensa que eu posso fazer o solvente também, tá? E essa parte apolar vai poder interagir com esse composto que está aqui. Porque essas cadeias são muito grandes. Então esse composto pode interagir com a parte de dentro da micela. E aí o que vai acontecer? Se for muito parecido com o que eu mostrei anteriormente para beta-ciclodextrina, essa reação vai poder ficar mais lenta, certo? Só que em alguns casos, o que acontece é que parte desse reagente fica para dentro aqui da micela e uma parte sai para essa parte de fora. E nessa parte de fora, como você tem esse sistema muito polarizável, tem a formação daquela dupla camada, as carbonilas que estão aqui na superfície podem estar experimentando uma concentração local de hidróxido um pouco mais alta. Pode ser que ocorra também aceleração dessa reação. E por que eu estou fazendo esse comentário? Bom, porque a gente faz essa reação de saponificação justamente com esses ácidos graxos, né? Então, tem a formação de glicerol. Então, esse é um fato que pode mudar a ordem de reação, que você vai perceber e mudar de fato o mecanismo dessa reação. Se essa espécie tem que sair, se parte dessa espécie sai, e por aí vai. Aí fica uma discussão muito mais complexa. Tá? Nesse nosso experimento, o acetato de etilo não sofre tanto esse tipo de interação. Apesar de que o acetato formado, né, também é um surfactante, ele também vai se acumular na superfície, mas a ação dele não é tão pronunciada quanto você tem nessas espécies com essas cadeias laterais muito longas. Tá? Bom, outro comentário que eu disse que ia fazer é que a gente pode fazer isso por método espectroscópico. Então, eu vou colocar também para vocês essa referência que está aqui, onde eles estudaram isso para o Raman. Tá? Então, eu estou resumindo muito aqui, vocês podem ler isso para ver com detalhes, mas o que acontece é que tem espectros Raman só por etanol, que é meu produto. Tá? Então, note que essa banda aqui, B,
é bem específica para o etanol, aparece para o etanol. Eu tenho o meu reagente acetato de etila, que tem essa banda aqui A, que é muito específica também para etanol. Vocês podem até argumentar que outras bandas aparecem, é verdade, mas os autores preferiram usar essas, tá? E eu tenho a formação de acetato, que é uma solução de acetato de potássio que ele usou, tá? Mas eu tenho acetato, que tem, eu tenho que achar qual que é a banda. Isso, essa banda que está aqui. Então é justamente o acetato de etila. Essa banda que está aqui, que é a banda C. Ou seja, eu tenho essa banda A associada ao meu reagente, né, o acetato de etila. Essa banda B que está aqui associado ao produto, que é o etanol. E essa banda C associada a outro produto, que é o próprio acetato. Tá? Então o que eles fizeram? Nesse experimento, eles demoram cerca de 4 segundos, se eu não me engano, para fazer essas medições, esses espectros que tem aqui, e eles acompanham a reação por 600 segundos. Então, 4 em 600 não demora tanto tempo assim. Tem que tratar esses dados com as equações cinéticas para tirar de fato essas informações que estão aqui, tirar as constantes e a energia de ativação, mas de qualquer forma, quando eles colocam a intensidade dessas bandas em função do tempo, para ver que essa banda A aqui, que é relativa ao reagente, ela vai caindo em função do tempo. Ela tem esse comportamento que está aqui, que ela cai em função do tempo, enquanto as outras duas bandas têm a sua intensidade aumentada. Elas aumentam em função do tempo. Por quê? Porque eu estou gerando mais acetato, essa banda tende a subir. Tem esse comportamento que está aqui. Essa é outra forma de seguir esse experimento. Tá? Nesse caso, o tempo seria, né, a resolução temporal do instrumento que eles descrevem seria a mesma do instrumento que a gente está usando do medidor que a gente tem no laboratório, tá? Que depende, na verdade, de você anotar. Mas tem outros instrumentos dos dois tipos, tanto com fotogrametria quanto para fazer espectro dessa forma, teriam essa resolução mais rápida. Tá? De qualquer forma, a ideia aqui é mostrar para vocês outras coisas que importam para determinar esse mecanismo de reação e outras formas de medir a cinética dessa reação. Como eu disse, na descrição do vídeo, e está disponível para vocês, vai ter os artigos que mostram, os artigos e vídeos, né, que mostram como você pode fazer isso por titulação, esse método espectroscópico, né, que a gente está usando, e também alguns outros métodos condutimétricos que eu vou colocar para vocês verem. Note que se eu estou coletando informações com uma resolução temporal muito grande, qualquer processo, se eu tivesse um intermediário que é muito rápido, eu poderia pegar desde que a resolução temporal fosse suficientemente grande. Se eu estivesse fazendo aqueles processos onde eu tiro uma alíquota, analiso, tiro outra alíquota e analiso, esses processos de tirar a alíquota são muito demorados. Se a reação é muito rápida, a gente tem que usar algum método que vai avaliar isso em tempo real, ou seja, vai fazer análises muito mais rápidas do que eu sei lá e fazer essa amostragem periódica. Tá. Bom, em resumo, o que a gente quer fazer nesse experimento então? Acompanhar a concentração das espécies, concentração dos reagentes nesse caso, tá? Que é essa concentração de A, por meio, né, por método condutimétrico, já está escrito método que seria melhor, pelo método condutimétrico. Tá? Para avaliar a constante de velocidade em várias temperaturas, permite avaliar a energia de ativação e pensar no mecanismo de reação com essas informações, certo? Bom, era isso que a gente tinha para falar nesse experimento de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, comentário do vídeo, e-mail, qualquer canal, e-disciplina, qualquer forma que vocês acharem para entrar em contato com a gente vai responder. E gostaria que vocês prestassem atenção nessas deduções que eu não fiz aqui, porque é uma questão meramente algébrica, mas nessas deduções, para achar essas expressões, vocês vão usar para tratar os dados, tá certo? Era isso para a aula de hoje. Queria desejar então bons estudos para você e até logo.